Boa noite a todos. Que a paz do Senhor nos envolva e nos abençoe esta noite. Quero reafirmar que é uma alegria muito grande, Valentim, retornar a esta casa espírita de luz e de amor. Antes da minha exposição, eu queria esclarecer que a minha esposa não pôde vir hoje com o seu violão e com a sua música. Ela fez uma pequena cirurgia, mas graças a Deus está se recuperando bem. Muito bem. Como bem disse o Benjamin, o Valentim, e como bem expôs a parte lida, o nosso tema de hoje é o dever. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 e mais especificamente no item de número 7. O capítulo 17 trata, sedes perfeitos. E especificamente o item 7º, que é o da noite de hoje, temos uma mensagem extremamente curta, mas na mesma medida extremamente importante, que nos foi legada pelo espírito de Lázaro, segundo consta no próprio Evangelho de Allan Kardec. Nós sabemos que temos que aproveitar bem as nossas experiências reencarnatórias. Isso é muito importante, gente. Nós estamos aqui, neste planeta, ainda de expiações e provas, para que a gente possa nos aperfeiçoarmos moralmente, para que nós possamos agir de encontro ou ao encontro de uma reforma íntima que realmente proporcione a nós aquilo que nós todos almejamos, que é a paz que certamente encontraremos num determinado momento da nossa caminhada. Eu fico pensando, quantos são os espíritos que devem estar na fila, aguardando uma oportunidade para retornar a este planeta e assim viver mais uma experiência e contar com mais uma possibilidade para se aperfeiçoar. No capítulo 17º, nós temos as tarefas que temos que cumprir, principalmente no aspecto moral, mas também no plano material, para alcançarmos este aperfeiçoamento. Todos aqui sabemos da importância que é o cumprimento do dever. Eu não vou aqui de maneira nenhuma trazer nenhuma novidade, porque todos sabemos que temos deveres a cumprir, deveres muito importantes para nós, para a nossa evolução enquanto espíritos. Mas, às vezes, nós temos grandes dificuldades em cumprir com todos os deveres que nos são impostos. E por que isso? Quais são as razões, os motivos que às vezes nos levam a não trilharmos o caminho que deveríamos trilhar sempre? Principalmente em relação ao nosso próximo. Sim, a meu ver, isso está diretamente relacionado com as nossas imperfeições. Isso está diretamente relacionado com as nossas paixões terrenas, com o nosso egoísmo, com a nossa soberba e, principalmente, com o nosso orgulho. Nós somos ainda, infelizmente, muito orgulhosos. O capítulo que nós estamos estudando, e eu acredito que já em reuniões anteriores tenha se iniciado, esse item 7º é o derradeiro do capítulo,
nós temos as leis de Deus, as chamadas leis morais. Essas leis morais, elas estão muito bem dissecadas a partir da questão 614 do Livro dos Espíritos, né? São aqueles preceitos imutáveis. Passam-se os tempos, mudam-se as pessoas, mudam-se as instituições, mas essas leis não mudam. E por que essas leis não mudam? Elas não mudam exatamente porque elas estão escritas na nossa consciência. Elas fazem parte da nossa rotina. E isso está bastante claro na resposta dada à questão proposta por Allan Kardec, de número 621 do Livro dos Espíritos. Elas estão inseridas na nossa consciência. Esses preceitos, também conhecidos como leis morais, eles definem as nossas obrigações, as obrigações que temos que honrar, que temos que cumprir, para conosco mesmo, para com o nosso próximo e, fundamentalmente, para com o Criador. O tema da noite, o dever, tem uma lapidar mensagem do Espírito Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, que, a meu juízo, talvez definisse tudo o que nós teríamos que falar hoje. Ela resume-se no seguinte princípio: a nossa felicidade está diretamente ligada ao dever cumprido. Mas, num primeiro passo, e a mensagem lida deixa claro isso, nós temos que fazer uma distinção entre deveres que são morais, que estão ligados mais à nossa condição de espíritos, daqueles deveres que são deveres de ordem material, que por sua vez estão também ligados a nós, mas na nossa condição de seres encarnados em processo evolutivo. O médico e palestrante espírita, dirigente de centro espírita, Agnaldo Paula Vasconcelos, em uma palestra lapidar que eu tive acesso, cujo tema por ele tratado foi exatamente o mesmo desta noite, ele narra uma parábola que, a meu juízo, sintetiza com bastante precisão o que, pelo menos uma parte do que temos que falar hoje. Consta que um pai, com sua esposa e 3 filhos, moravam num reino governado por um monarca extremamente querido por seus súditos. Esse pai era um pai bastante generoso e muito sábio. Certa vez, os filhos vieram até ele e lhe fizeram a seguinte indagação: pai, qual o caminho mais curto para a plenitude da vida? Pai, qual o caminho mais curto para a plenitude da vida? O pai, como eu disse, generoso, e como é bom ter pais generosos, né? Disse aos filhos que antes da resposta que ele lhes daria, ele pediria a cada um deles, ele daria, melhor dizendo, a cada um deles uma incumbência que eles deveriam cumprir, no entanto, em conjunto. A incumbência consistia no seguinte: os 3 filhos deveriam deslocar até o palácio do rei
e cada um deles entregar ao monarca um presente enviado pelo pai. O mais velho deveria levar um vaso de porcelana de grande valor que deveria ser entregue ao rei para que ele pudesse ornar o palácio. O segundo, o do meio, tinha o dever de entregar ao monarca uma corça, uma pequena corça que ele havia conseguido captar na floresta. E o terceiro deveria levar um bolo confeccionado com muito esmero pela mãe dos 3 filhos e esposa do pai sábio. Recomendou, no entanto, que tivessem cuidado, pois o vaso era frágil, a corça extremamente ágil e o bolo bastante delicado. Foram os 3 pelo caminho ao encontro do monarca. Porém, no trajeto, o do meio preocupou-se em recomendar ao mais velho que tivesse cuidado com o vaso. O mais novo, por sua vez, passou a recomendar enfaticamente ao irmão do meio que ele tivesse cuidado com a corça, porque ela era extremamente ágil e poderia se escapar. E o mais velho, ao invés de zelar pelo vaso que lhe competia, ele passou a recomendar ao mais jovem, o caçula, que ele tivesse cuidado com o bolo, porque o bolo era bastante delicado. E assim foram estrada fora. Porém, nessa troca de recomendações, cada um se esqueceu do seu dever, da sua obrigação. Resultado, a corça escapou. E os 3 irmãos, no afã de recapturá-la, acabaram permitindo o mais velho que o vaso se quebrasse e o mais novo que o bolo fosse ao chão e se tornasse imprestável para consumo. Frustrados, os filhos retornaram até o pai e narraram, bastante constrangidos, o que havia ocorrido. O pai, então, disse-lhes, com carinho, como deve ser toda lição: é chegado o momento de responder à indagação de vocês. A indagação que vocês me fizeram. Qual o caminho mais curto para a plenitude da vida? A resposta, meus estimados filhos, é bastante simples e resume-se exatamente no que vocês não fizeram com as tarefas que lhes dei. O caminho mais curto para a plenitude da vida é cada um cumprir seu dever com fidelidade, antes de se preocupar com o dever do outro. Essa história, pequenina história, ilustra bem aquilo que infelizmente às vezes acontece na nossa vida. Nós às vezes nos preocupamos muito com o dever dos outros e esquecemos de cumprir com as tarefas que são nossas, que são obrigações nossas. Infelizmente, nós temos esse malveso. Esquecemos das nossas obrigações, mas somos sempre muito rígidos com as obrigações dos outros. Meus queridos e fraternos irmãos, se quisermos alcançar a felicidade possível em um planeta ainda de expiações e provas, como o que vivemos, é fundamental
que aprendamos a cumprir com os nossos deveres para conosco mesmo, com os nossos deveres para com a família, com os nossos deveres para com a sociedade e ainda, e principalmente, com os nossos deveres para o Criador e, consequentemente, para a religião que abraçamos. Essas são as nossas principais obrigações enquanto espíritos encarnados. É importante neste momento, neste passo da nossa conversa de hoje, relembrar 3 importantes advertências ligadas ao dever que nos foram legados pela espiritualidade. A saber, primeiro, o dever é uma bravura da alma. Eu digo mais, o dever é uma disposição da alma para fazermos o bem. Sim, pois ao cumprirmos com os nossos deveres, nós estamos dando passos importantes e decisivos para a nossa evolução, pois estamos aproveitando bem a oportunidade reencarnatória que nos foi concedida. Como eu disse no início, devemos aproveitá-la da melhor maneira possível. Aqui, cabe lembrar também 2 advertências de 2 grandes espíritos que passaram pelo nosso planeta e que devem ser tidos por nós como paradigmas. A primeira é do grande Abraham Lincoln. Ele disse certa vez: eu caminho lentamente, mas nunca ando para trás. A segunda, de Chico Xavier, o nosso confrade de Pedro Leopoldo, radicado em Uberaba. Eu estou ainda rastejando, ele disse, mas sempre para frente. O segundo, o dever é o mais belo laurel da razão. Uma vez, eu ouvi de um amigo com formação militar que a maior obrigação de um soldado ou de um general é ter a consciência tranquila do dever cumprido. E a terceira advertência: temos que aprender a amar os nossos deveres, porque eles conferem à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E aqui vai uma lembrança para todos nós, inclusive e principalmente para mim. A gente tem o hábito de achar que a nossa cruz é mais pesada que a dos outros. Não é verdade? Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. É muito comum ouvirmos isso. Mas é bom a gente lembrar que o Criador, como Pai amantíssimo que é, Ele nunca colocaria em nossas costas, em nossos ombros, um peso maior do que a nossa capacidade de poder carregá-lo. Nós, imperfeitos que somos, não fazemos isso com os nossos filhos. O que pensar do Criador? Vamos então examinar quais são esses deveres. Qual a ordem desses deveres materiais e morais que temos que honrar, que temos que cumprir? São tarefas a nós legadas. O nosso primeiro dever é conosco mesmo. Eu ouço às vezes dizerem:
fulano de tal cuida de todo mundo, mas se esquece dela. Não está certo. Não está certo. O nosso primeiro dever é conosco mesmo. Cabe a nós zelar pelo nosso corpo e principalmente pelo nosso espírito, realizando tarefas que nos proporcionem saúde física, mental, espiritual e social. Nós somos um ser espiritual, mental, físico e social. Não podemos descuidar da saúde. A gente às vezes sempre esquece daquele primeiro livro que a maioria lê quando entra na doutrina espírita. Qual é? Nosso Lar. Acho que sim. Pelo menos uma boa parte. E o que está lá revelado? Que quando descuidamos da nossa saúde, das nossas obrigações para conosco mesmo e precipitamos a desencarnação, nós estamos praticando suicídio involuntário. E não podemos nos esquecer que o suicídio talvez seja um dos maiores fardos que teremos que carregar após o nosso retorno para a pátria espiritual. Assim, devemos cuidar da nossa higiene pessoal. Eu fiz uma relaçãozinha aqui. Da nossa alimentação, comer e beber com moderação, praticar exercícios físicos, mas também contemplar a natureza, ter sempre às mãos um livro ou uma mensagem edificante, escutar uma boa música e não descuidar da nossa fé, mantendo assim sempre uma permanente intimidade com o Criador. E qual a melhor maneira de nós nos mantermos ligados, ou, como é a palavra do momento, linkados ao Criador? É através da oração. Não descuidar da oração. Em síntese, devemos sempre crer no Deus que nos criou e não no Deus que os homens criaram. Às vezes a gente esquece disso. Também devemos traçar sólidos e saudáveis objetivos de vida. Objetivo, ter foco. Exercitar a humildade. Aliás, sobre a humildade, o apóstolo Paulo nos legou uma pérola. Disse ele: irmãos de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Me gloriarei com as minhas fraquezas. E aí a gente completa, né? Os humildes serão exaltados. Ter uma escala de valor realmente edificante. Valorizarmos o que deve ser valorizado. Exercitar a gratidão e manter relacionamentos pessoais profundos. E quando a gente diz relacionamentos pessoais profundos, eu quero me referir a ter amizades sólidas. Quem tem amigo tem um tesouro. Viu, meu amigo Jatir Costa? Você é meu amigo. Eu falo isso com muita alegria, como muitos outros. Sempre que eu encontro, eu sinto feliz nas nossas caminhadas à tarde. Devemos também, especialmente
no campo moral e da solidariedade, ampliar os nossos limites, porque isso nos dá autoestima. O que é ampliar os nossos limites? Nós devemos ter na nossa vida uma posição semelhante à daquele atleta de elite que quer sempre mais aumentar os seus limites, as suas marcas pessoais. Né? Nós temos que nos preocupar com isso, aumentar os nossos limites e as nossas marcas no aspecto da solidariedade, da prudência e principalmente da justiça e da caridade. O mestre maior Jesus, em lapidar parábola, nos ensinou que a pessoa que cumpre com os seus deveres e é solidário com os outros, ele agrada ao Criador. Pois quem cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Primeiro dever, então, para conosco mesmo. E o segundo dever? O segundo dever nosso é com a nossa família. Como estamos agindo como pais, como filhos, como irmãos, etc. Será que nós estamos sendo solidários e fraternos com os nossos familiares? Não podemos nos esquecer, e isso é muito importante, que a família terrena, a família que nós temos agora, enquanto encarnados, obedece a um planejamento espiritual, necessário, muitas das vezes, para resgates e reaproximações, fundamentais à nossa evolução. Será que estamos ajudando os nossos filhos a terem uma autoestima elevada? Estudos demonstram que a maioria dos jovens dependentes químicos refugiou-se nas drogas porque não tiveram estímulos dos pais em suas iniciativas. Há relatos de filhos que também buscaram o abrigo das drogas porque foram denegridos e diminuídos no ambiente familiar. Há pais que nunca liberaram um único elogio aos seus filhos. Também, infelizmente, quantas foram as vezes que nós fomos atormentados por notícias dando-nos conta de maus tratos de filhos para com os pais? Quantas pessoas se sentem infelizes apenas porque têm o dever de abrigar em suas casas um pai ou uma mãe idoso e enfermo? Né? A sabedoria popular chegou a cunhar uma frase que foi até usada em música sertaneja de raiz. Um pai trata de 10 filhos e 10 filhos não trata de um pai. Infelizmente. Quanto ao Evangelho, será que estamos nos preocupando em difundi-lo, especialmente no seio da nossa família? E aqui eu insisto sempre com o Evangelho no lar. Uma vez por semana, pelo menos. O terceiro dever nosso é com o nosso semelhante, ou com o próximo, mas que não mantém conosco
laços familiares. Esse dever está resumido em uma máxima que sintetiza bem a ideia do comportamento que devemos ter com o nosso semelhante. Evitar o mal, fazer o bem, não causar prejuízo ou dano a ninguém e fazer aos outros o que nós desejaríamos que os outros fizessem para conosco. Há uma observação de Divaldo Franco, em uma de suas mensagens edificantes, que esclarece a verdadeira felicidade neste planeta. Ele disse: você está bem? Então eu estou bem. Nós temos que travar uma batalha solidária e intensa conosco mesmo, pois há uma luta grande entre o dever moral e as tentações que trazemos dentro de nós mesmos. É uma luta dura e árdua. Evidente que não é uma tarefa fácil, mas aqueles que conseguem tornam-se seres diferentes e especiais, exatamente em razão do devotamento e da entrega. Como é bom convivermos com pessoas com esse devotamento ao próximo. Quanta alegria isso nos traz, né? É como se o ambiente onde essa pessoa está estivesse também higienizado espiritualmente. É fundamental também, e é dever nosso, o exercício permanente da solidariedade, mas da solidariedade desinteressada. Aquela feita sem alardes, sem promoção pessoal, sem farisaísmo, né? Temos às vezes pessoas, mas tão ardorosas em ajudar ao próximo, quando as luzes e os holofotes estão ligados. Como exemplos de pessoas que conseguiram cumprir fidedignamente com os seus deveres para com o próximo, eu quero lembrar de alguns. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides de Barçanufo, Bezerra de Menezes, e o exemplo maior de todos, o Mestre Jesus. É evidente, gente, e aqui vamos agora abrandar o rigor das nossas obrigações. É evidente que o discernimento do dever depende do nosso grau de evolução. Valendo aqui a famosa máxima: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mais conhecimento, mais dever. É bom lembrar que sempre que nós saímos de uma palestra espírita, ainda que modesta e despretensiosa como a de hoje, nós ampliamos os nossos conhecimentos para conosco mesmo, para com a família e para com o nosso semelhante, que se encontram fora do nosso núcleo familiar. Ao sairmos daqui hoje, os nossos compromissos certamente aumentarão. Assim, devemos ter um comportamento que nos distinga no ambiente familiar, no trabalho, no templo, na sociedade, enfim,
onde nós nos fizermos presentes, procurando fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e possível de ser feito. Tratar as pessoas com cordialidade, coisas que às vezes ocorrem com pessoas abastadas. A pessoa é bem financeiramente, todo mundo trata aquela pessoa como se ela fosse um semideus. Mas não tem a mesma forma de tratar pessoas simples e humildes. O dever implica justiça, honestidade, e assim, mesmo quando nós não temos por uma pessoa uma afeição, se tivermos que julgar uma ação dela, devemos fazê-lo com justiça. Esquecer as diferenças. Pois a felicidade tem a ver com a fé que temos no futuro. E principalmente na paz de consciência, no exercício do amor e da caridade. Enfim, e em síntese, temos que lembrar sempre que ninguém é tão rico que não precise de nada, e nem tão pobre que não tenha nada para dar. Encerro sugerindo a todos, ao se deitar para o repouso regenerador, que faça intimamente o seguinte exame de consciência. Pai, perdão por aquilo que fiz hoje e que não devia ter feito. E perdão também por aquilo que podia e devia fazer, mas que infelizmente eu não fiz. Também não devemos esquecer nunca que não há borracha no mundo que apague o nosso passado, e nem um lápis que escreva, sem a nossa participação ativa, o nosso futuro. Muita paz a todos.